Este é o último episódio deste ano, o que é muito estranho. Eu tenho sempre um sentimento agridoce com esta fase do ano. Eu nunca gostei, eu só me lembro de gostar de passagens de ano na minha infância, porque era basicamente uma repetição exata, ou quase exata, do Natal, porque era exatamente as mesmas pessoas, a minha família mais chegada, que estávamos juntos na mesma casa a fazer praticamente a mesma coisa, só não tínhamos a parte de abrir os presentes, mas era substituída por ver os fogos de artifício. E na casa onde eu morava, que era onde as festas de Natal e de passagem de ano se passavam, nós estávamos muito perto da praia, que era onde havia os fogos de artifício. Então lembro-me de ir para o terraço da minha casa e de ver os fogos de artifício mesmo por cima da casa, o que era muito barulhento. Eu não gostava dessa parte, mas era muito bonito, porque os fogos de artifício, por mais prejudiciais que sejam, que são muito, são uma coisa bonita. Então era assim, uma coisa pela qual eu ansiava. Claro que o Natal não há comparação, mas tendo o Natal já passado, era uma segunda coisa pela qual ansiar, e era exatamente uma semana depois. À medida que fui crescendo e a família se foi dispersando, as pessoas, algumas pessoas começaram a ir fazer a passagem de ano noutros sítios que não a casa da minha família, começou a perder um bocadinho aquela magia, aquela essência. E uma coisa engraçada, que não tem muita graça, mas é só curioso, que aconteceu comigo. Eu acho que é uma das fortes razões pelas quais eu não adoro a passagem de ano, teve a ver com o facto de, a partir do momento em que eu comecei a entrar na adolescência, é cada vez mais normal vermos os nossos amigos, ou grupos de amigos, de conhecidos, os primos, whatever, que se juntam em casas específicas para passarem o ano novo juntos. E eu nunca fiz isso, porque eu sempre senti uma pressão qualquer, quase que eu sentia que estaria a trair a minha família se o fizesse. Ou seja, era completamente descabido na minha cabeça eu não passar esse dia, estes festejos com eles. Sabia ou imaginava, e se calhar nem era verdade, que a minha avó iria ficar muito triste, que a minha mãe ia ficar muito ofendida, não sei. Então nunca o fiz. Então o que foi acontecendo ao longo dos anos foi que esses grupos começaram-se a solidificar, ou seja, 7 amigos meus juntavam-se sempre, iam festejar o ano novo numa casa qualquer, os outros amigos juntavam-se noutra casa e não sei o quê, ou seja, já havia assim grupos específicos. E às tantas eu dei por mim, quando já tinha uma idade em que se calhar poderia impor e dizer que queria ir passar com os meus amigos, eu não sabia em que grupo me meter, então nunca me meti em nenhum. Só passei uma vez uma passagem de ano não com amigos, que foi a passagem de 2019 para 2020. Não gostei. Não gostei por várias razões. Primeiro, as pessoas com quem eu passei esse ano foram... Eu não conhecia ninguém, eu estava só com o Ricardo e o melhor amigo do Ricardo e pessoas que eram amigas dele, que eu não gostei delas. Não foi um bom match, e então irritei-me bué durante a passagem de ano a jogar. Sabem aquelas pessoas que se combina para jogar um jogo, mas depois eles acham que tem muita graça não respeitar as regras do jogo? Eram essas pessoas. Eu estava-me a passar, porque eu gosto de regras e os jogos têm regras para serem mais divertidos. Então eu estava, juro, eu só não fui desagradável porque eu não conhecia as pessoas de lado nenhum. Eu não queria que a primeira impressão que tivessem de mim era que eu era uma pessoa explosiva e chata. Mas na verdade eu sou chata. Não sou explosiva, mas posso ser. Então foi tudo muito estranho, e depois a questão toda também estarmos a mudar década, de passar de 2019 para a década de 2020 foi muito duro na minha cabeça, foi mesmo difícil. Então não foi uma boa primeira experiência de todo. Entretanto, isso não voltou a acontecer, porque, enfim, veio o Covid e depois veio um bebê e Duarte pequenino e não sei o quê, e manteve-se tudo como tem sido até hoje. Mas o ano passado foi um ano em que não aconteceu nada de mal na passagem de ano, mas em que eu tive a constatação de já não faz sentido eu vir para aqui, para a casa dos meus avós, onde eu passo o Natal, passar o ano também. Não sei, algo mudou em mim o ano passado e eu decidi que este ano ia passar, não ia passar lá,
no Algarve, na casa onde sempre passei. Então, pela primeira vez, quase de sempre, eu estou entusiasmada pela passagem de ano, porque vai ser uma quase recriação da minha festa de aniversário este ano, que foi cá em casa, com as minhas amigas. E se bem que o meu aniversário foi com 5 amigas, se não me engano, 4 amigas, a passagem de ano vai ser só com 2, mais o Ricardo e o Duarte, então vai ser assim uma coisa muito calminha, vou estar com 2 das minhas melhores amigas, pessoas que eu adoro, e estou muito expectante e entusiasmada para passar uma noite assim. Uma dessas amigas é a minha amiga Inês Gonçalves, que também odeia a passagem de ano, e eu sei que é um sentimento muito... Eu sinto que as pessoas se separam muito nesta questão da forma como se vê e se gosta ou não da passagem de ano, que é as pessoas que adoram porque estão com amigos e bebem e divertem-se e dançam. E depois há as pessoas na qual eu me incluo e onde a Inês também sei que se inclui, que é sentir uma pressão enorme para nos divertirmos e não estarmos propriamente com esse mood de... É uma constante sensação de FOMO, e depois a questão toda da pressão, das resoluções para o ano seguinte, e para mim aflige-me muito a questão de haver um dia para me relembrar que o tempo está realmente a passar. Há algo nisso que me incomoda verdadeiramente. Vocês já sabem a relação que eu tenho com a passagem do tempo, e a passagem de ano é literalmente isso materializado. Então é o meu pior pesadelo. Por isso eu nunca fui de todo amiga da passagem de ano, mas este ano estou... Está aqui uma mosca da fruta. Estou entusiasmada e estou feliz por estar entusiasmada. O que é que eu tenho planeado para o episódio de hoje? Tenho planeado, porque acho que faz sentido, uma retrospectiva do último ano, e não uma retrospectiva de... Também vou aqui tocar em momentos ou experiências que tive, que eu sinto que marcaram o meu ano 2025, mas quero mesmo fazer uma coisa mais objetiva, de partilhar convosco os melhores filmes que vi este ano, os piores filmes que vi este ano, os melhores livros, os piores livros, podcasts, concertos, ou seja, dar-vos... É uma espécie de lista de sugestões das coisas que eu vi este ano. Infelizmente, quando eu estava a fazer esta lista, apercebi-me que eu acho que nunca houve um ano na minha vida em que eu tivesse visto tão pouco cinema, tão poucos filmes, tão poucas séries, e isso deixa-me triste, mas são fases e é a vida. Também não quero estar aqui a tocar muito nesse assunto, porque não é sobre isso que eu quero falar. Quero que hoje seja um episódio mais leve, ao contrário do que foi o episódio anterior do Natal, que aproveito já para deixar aqui um obrigado pelas mensagens e comentários que deixaram. Esta altura do ano é um bocadinho ingrata, porque eu sinto sempre, e desde que tenho alguma presença digital, que sinto que nesta altura do Natal e da passagem de ano é ingrato publicar, seja o que for, porque as pessoas, e bem, estão atarefadas com as suas vidas reais, com as festas, com os anos, com as prendas, com os amigos, com a família, e não recorrem tanto aos conteúdos que estão na internet. Então fiquei assim um bocadinho... é muito... engraçado. Estou outra vez a utilizar esta palavra quando engraçado não é a palavra certa. Curioso, mais uma vez, a perceber o quanto os gostos que se tem, as views que se tem, e eu contra mim falo neste momento, literalmente a falar contra mim, porque eu sei que falo muito sobre estas questões de redes sociais e da forma como impactam maioritariamente, negativamente, a nossa vida, mas depois, como eu não sou um alecrim dourado, obviamente também me afeta a mim. E o episódio anterior foi um episódio que eu preparei muito e que fiquei muito satisfeita, e que quem viu, ou seja, eu sinto que a percentagem de feedback, tendo em conta as pessoas que viram, está a ser muito boa e muito alta até, mas muito pouca gente está a ver. As views são pouquinhas no YouTube, no Spotify está um bocadinho melhor, porque eu sinto que um bocadinho mais pessoas vê no Spotify. Mas é muito curioso perceber como de repente eu ir ao meu vídeo do último episódio aqui no YouTube e ver que tem tipo 600, 700 views, me deixa envergonhada, quase com um sentimento de humilhação, do género: eu estou a publicar isto, estou aqui a falar, acho que as pessoas querem saber o que eu tenho a dizer, e no fim a quantidade de views é
é absurda de baixo. E eu tento lutar muito contra isso, porque eu sei que números são números e os números querem dizer alguma coisa, mas às vezes também é subjetivo e é relativo, e eu sei que nesta altura os resultados deste tipo de conteúdos são sempre diferentes, porque as pessoas, como eu já vos disse, estão atarefadas. Estamos na era dos conteúdos rápidos e isso também tem influência, mas a forma como eu me deixei afetar e senti vergonha por os números estarem a ser baixos no último episódio deixa-me meio que zangada comigo mesma, e dei por mim a repensar se sequer fazia sentido eu publicar este podcast no YouTube. Já agora, deixem-me a vossa opinião nos comentários se vocês veem isto no YouTube, se eu fizesse só no Spotify, se vocês veriam na mesma ou não. Não sei, porque por um lado eu adoro esta ideia de ir alimentando este canal da forma que eu agora sinto que me identifico e com a qual consigo conciliar com o resto da minha vida, com o resto das coisas que eu tenho e quero fazer, mas por outro também estar a duplicar conteúdo e a separar os ouvintes. Ou seja, estou a fraturar porque cerca de 50% vê num lado e 50% vê no outro, então às vezes penso que talvez fizesse mais sentido ter só no Spotify, no iTunes, essas plataformas todas derivadas disso, mas não sei, isto sou eu só em ressaca pós maus resultados, que faz parte e é vida e tudo bem. Isto era um agradecimento ao feedback e acabei por discorrer aqui e refilar das pessoas não estarem a ver as minhas coisas, mas vamos passar então aos melhores filmes que eu vi este ano. Eu não tenho Letterboxd, eu já tive Letterboxd, depois troquei de telemóvel e não voltei a instalar, entretanto. Eu sinto que tenho uma resistência muito grande a instalar novas aplicações, porque eu sinto que já temos todos demasiadas aplicações que nos ocupam o dia, o telemóvel, as mãos e o pensamento, e eu não sei até que ponto é que justifica eu ter um Letterboxd. Às vezes acho que sim, nestas situações em que quero fazer listas, noutras acho que não. O meu Letterboxd neste momento são os destaques do meu Instagram, que eu tenho destaques de filmes, de livros, de séries. O de filmes eu já tenho 2, porque entretanto enchi já um completo, porque aquilo tem um limite. Então sempre que eu quero fazer listas dos melhores filmes, ou filmes sobre isto, ou filmes sobre seja o que for, eu vou sempre aos meus destaques e escolho a partir daqueles que lá estão. Há alguns em falta, porque eu só comecei a fazer aqueles destaques para aí em 2020 ou 19, e obviamente eu vi filmes antes de 2020, mas está ali grande parte dos filmes que eu já vi na vida, então foi a partir daí que eu fiz esta lista dos filmes que eu vi este ano, os melhores. Então, o primeiro que tenho aqui, porque foi o primeiro que vi no ano, isto não está por ordem de preferência, é o Ainda Estou Aqui, que foi um filme muito falado, muito bonito. Eu confesso-vos que eu gosto muito deste filme, mas eu acho que fui um pouco traída pelas expectativas e já falei sobre isso várias vezes, eu falo muito sobre isso com amigas minhas, na forma como as expectativas têm a capacidade de mudar por completo a forma como nós absorvemos uma obra artística, seja ela qual for, seja pela negativa, seja pela positiva, porque se nós formos com uma expectativa baixa, às tantas somos surpreendidos e parece que o filme, vou falar de filmes aqui porque enfim é o tema, e parece que o filme é muito melhor do que realmente é, talvez, e o contrário também acontece, ir para um filme com as expectativas muito altas, porque já se ouviu meio mundo a falar do quão incrível um filme é, pomos as expectativas lá no topo do Monte Everest e de repente vamos ver o filme que é bom, mas que não supriu as expectativas irrealistas que nós construímos na nossa cabeça. Eu sinto que foi isso que aconteceu com este filme comigo, que eu adorei, que é um ótimo filme, a representação está ótima, os atores são maravilhosos, tive alguma dificuldade em compreender e eu acho que isto tem muito a ver também com o facto de nós estarmos todos muito habituados a ver filmes com legendas, então mesmo quando é filmes em português ou séries em português eu sinto esta estranheza de não ter a bengala das legendas escritas, então tendo em conta que é um filme em português do Brasil e tem ali algumas situações mais tensas, às vezes eu lembro-me de sentir essa dificuldade
de compreender o que eles estavam a fazer. Acho um filme incrível, acima de tudo muito importante, sobre aquela ditadura do Brasil que não se fala muito, pelo menos cá em Portugal. Eu sinto que é um tema um pouco desconhecido, pelo menos para mim era. E gostei muito. A seguir tenho A Complete Unknown, que é uma biografia do Bob Dylan, interpretado pelo Timothée Chalamet, que, imaginem, é um daqueles típicos casos e exemplos de filmes americanos sobre uma estrela americana. Temos sempre de ir para esses filmes com uma pitada de ceticismo, porque os americanos são os melhores do mundo a romantizar a sua própria história. E acredito que o tenham feito. Na verdade, cinema é romantização, não é? Mas eu sinto que os americanos têm uma capacidade incrível para fazer isto, especialmente em biografias de personalidades americanas que querem ali aproveitar para exaltar qualquer coisa. E eu acredito que isso tenha sido feito aqui neste filme. No entanto, o plot é o que é, é a vida dele e é um filme biográfico do mais básico que há, mas o papel do Timothée Chalamet, a forma como ele conseguiu encarnar aquela pessoa, a forma como ele canta de forma idêntica ao Bob Dylan é impressionante. E eu já vi vários filmes com o Timothée, não vi todos, mas eu acho que dos que vi, eu não sei se não é a minha interpretação favorita dele. A vez em que ele fez melhor ou que mais me impactou com a sua representação. Fiquei mesmo muito impressionada com a forma... Tipo, ele é um ator incrível, isso é incontestável, por mais que ele seja estranho ou não. Eu sinto que ele tem uma vibe, eu já disse isto a muita gente, eu sinto que ele transmite umas vibes de que tem um segredo obscuro qualquer. Estão a ver? Tipo, não que seja assassino, mas que tem tipo, esconde cadáveres de animais no congelador, ou tem uma panca sexual bem específica e muito estranha. Eu não sei porquê, ele demanda-me essas energias e eu sinto que daqui a uns anos vai descobrir um segredo esquisito sobre ele. Posso estar completamente errada e na verdade espero estar errada, mas ele é inevitavelmente, incontestavelmente um ótimo ator, e este é dos meus papéis favoritos dele. De seguida tenho O Brutalista, com o Adrien Brody, que é um dos meus atores favoritos e parece primo do Bruno Nogueira, ou irmão. Eles são muito parecidos e às vezes até é esquisito, tão parecidos que eu os acho. E este filme, eu não sei, eu gostei muito deste filme. Eu acho que foi o meu filme favorito do ano passado, dos que estavam a concorrer para os Oscars, se não me engano. É muito delicado, fala obviamente sobre a questão toda da guerra e da miséria, de uma perspectiva diferente, que é sempre algo que eu gosto, porque estas temáticas da guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, nazismo e não sei o quê, já foi tão explorado que me impressiona sempre quando alguém consegue falar sobre esses temas de uma perspectiva diferente. E eu adorei esta perspectiva de falar sobre esta fase do tempo, da história, através dos olhos de um arquiteto e sobre o brutalismo, que é um movimento artístico que foi transversal em todas as artes, mas que aqui é especificamente sobre a arquitetura. Eu dou por mim muitas vezes a pensar neste filme. Porquê? Porque vocês sabem a relação que eu tenho com o minimalismo, às vezes fico triste em olhar para trás não, tipo, analisar as coisas e ver como as casas são construídas, pintadas, decoradas hoje em dia em comparação com o que se fazia antes, em que as coisas eram muito mais ornamentadas, mais coloridas, mais ricas no sentido visual da palavra, e que sinto que nos estamos meio que a tornar em robôs ao longo dos anos, e continuo a achar isso. Mas este filme deixou-me um pouco mais alerta em relação a isso, do género, não é assim tão preto no branco, e que muitos movimentos arquitetónicos e de decoração são reflexos da sociedade. A sociedade é tudo, a cultura
é um todo, e tudo o que acontece na nossa história, na forma como vivemos e nos damos uns com os outros, as novidades tecnológicas e tudo isso tem impacto na forma como nós nos expressamos em tudo, na nossa roupa, nosso vocabulário, nas casas que construímos, nas coisas com as quais queremos decorá-las. Então, às vezes dou por mim quando começo a olhar para coisas que são construções mais simplistas, e lembro-me deste filme em que há um arquiteto que faz coisas absolutamente fora da caixa. Ia dizer naquela altura, mas eu acho que mesmo que ele continuasse a construir aquelas casas, aqueles edifícios hoje em dia, continuava a ser fora da caixa. Mas depois ver a paixão por detrás daquilo que ele idealizava naqueles desenhos, naqueles projetos, naquelas construções, tudo era pensado ao milímetro, por mais que de fora parecesse só tipo um mausoléu enorme, todo de reto e com poucas janelas. Ou seja, isto tudo para dizer que é incrível esta capacidade que o cinema tem de mudar a perspectiva que nós temos sobre seja o que for no mundo, e este filme mudou isso comigo, ou deixa-me pelo menos um pouco mais flexível. A seguir tenho Beautiful Boy, também com o Timothée Chalamet e com o... como é que se chama o outro ator que faz de pai dele? Ele é muito conhecido por ser ator de comédia. É o homem do The Office, não é? Beautiful Boy, filme com o Steve Carell. Ele é o The Office. É o The Office, exatamente, é o principal do The Office americano, que eu nunca vi, by the way. Mas pronto, este é um filme também já relativamente antigo, talvez tenha uns 10 anos ou assim, em que o Timothée Chalamet faz de filho do Steve Carell e é um filho com dependência de drogas. E é um filme muito duro, muito subtil, zero dramático. Ele é muito dramático porque é uma situação dramática, mas não é... sensacionalista, acho que esta é a palavra certa. É muito duro, ainda para mais sabendo que é baseado numa história verídica, e eu acho que pessoas que tenham... Qualquer pessoa com coração vai conseguir sentir-se tocada e sensibilizada pelo filme, mas eu acho que principalmente quem é mãe ou pai ou cuida de crianças, isto bate assim num cantinho específico e mais complicado. Imaginar este pai a perder as rédeas da vida do filho e a vê-lo a autodestruir-se sem conseguir sair daquilo e a não conseguir fazer nada é muito difícil, mas é um filme lindíssimo. Mais uma vez o Timothée Chalamet está maravilhoso neste filme também, e recomendo muito. Depois vi também o Challengers com a Zendaya e dois atores que eu não sei o nome. Aliás, nenhum dos dois atores eu conhecia. Entretanto, o Moreno, o ator de cabelo escuro, já o tenho visto agora a surgir em alguns filmes que eu ainda não vi, mas eu gostei muito deste filme. Não estava à espera de gostar tanto pela temática em si. É um filme sobre ténis, e já tinha ouvido, fui para ele meio, lá está, expectativas, meio sem saber o que esperar, porque havia pessoas na minha vida que o tinham adorado e achado que ele merecia Oscars e não sei o quê, e depois havia outras pessoas que diziam que era uma seca e que não falava sobre nada, enfim. Então eu fui meio de pé atrás sem saber o que esperar e fui positivamente surpreendida. Gostei muito da fotografia, adorei a química entre eles os três, acho que foi a minha parte favorita. Sinto que o realizador abusou um pouco da câmara lenta. Este filme tem muitas cenas em câmara lenta, muito lenta, que em certos momentos faz muito sentido e serve o filme bem. Noutras alturas eu sinto que poderia ter utilizado outra ferramenta. E por fim, tenho aquele que para mim foi o meu filme favorito do ano, embora não tenha saído este ano, e que se tornou automaticamente um dos meus favoritos da vida, que é o All of Us Strangers, com o Paul Mescal e o Andrew Scott, que são dois dos meus atores favoritos. E este filme foi assim uma porrada na minha cara, e eu sinto que até hoje ainda não recuperei bem desse filme. Só estar a lembrar-me, estou toda arrepiada neste momento, sempre que aparecem cenas, cortes deste filme na internet, nas redes sociais, eu paro para ver e sou logo inundada por aquelas sensações todas com que fiquei durante e pós o filme. Foi um filme que me impactou
com rasto, ou seja, muitas das vezes eu vejo filmes em que estou tocada, estou emocionada, estou assustada, enfim, sinto muitas emoções ao vê-lo, e depois o filme acaba, eu falo um pouco sobre ele, com quem eu tiver visto, fico ali a pensar um pouco e sigo a minha vida como se nada fosse. E depois há filmes como este, que eu vi, fiquei impactadíssima e que esse impacto durou durante dias. Eu dava por mim constantemente a pensar sobre este filme. Eu, depois de ver este filme, fiquei triste o dia todo. O filme é muito triste mesmo, é muito poético, tem assim uma ambiência muito específica, é muito etéreo, mas é uma obra de arte completa e eu não sei como é que este filme passou tão despercebido e não foi nomeado a nada e não sei se ganhou algum prémio, mas é mesmo um filme super subestimado. E se vocês veem este podcast e se vocês confiam minimamente nas minhas opiniões e nos meus gostos, por favor, façam um favor a vocês próprios e vejam, porque vale muito a pena. Depois tenho também os piores, que eu vou aqui falar também, que tenho só 2. Na verdade, eu não vi muitos filmes e os que vi, acertei. Tivemos boas escolhas este ano. Uma má escolha, que para mim foi a pior escolha do ano, é um filme que se chama Lenda de Ochi, que é um filme da produtora A24, que normalmente costuma ser um selo de qualidade. Normalmente eu sei que se um filme é da A24, em princípio vai ser fixe, eu vou gostar. Ora, este filme foi a maior perda de tempo deste ano. Eu lembro-me, eu acho que até fomos ver este filme, se não me engano, no aniversário do Ricardo, e coitado, foi o maior fail de sempre. O filme foi muito aborrecido. A fotografia é muito bonita, tem bons atores, mas depois pus outro filme que se chama Caught Stealing, que não tem nada de mal. É assim, é um típico filme de domingo que tem o seu lugar, tem o seu valor. Simplesmente eu acho que fiz escolhas tão boas este ano de filmes que tinha que pôr aqui, só para não pôr um filme, pus aqui o Caught Stealing, que tipo, está-se bem. Não é incrível, mas também não é mau. É com o... Como é que ele se chama? Austin Butler, exatamente. E ele está muito giro neste filme. Eu nunca tinha percebido a panca que muita gente tem com este ator. Fiquei a perceber depois deste filme. Enfim, foi este o meu balanço de filmes deste ano. Deixa-me muito triste perceber o quão pouco cinema eu vi. Eu acho que eu contei e vi 15 filmes este ano, ou seja, é pouco mais do que um filme por mês, o que é uma desgraça, e era provavelmente o que eu em anos passados via... Se calhar antes de ser mãe eu via isto por mês, com o Duarte, com o Ricardo, aliás. Mas pronto, os tempos são outros. Este ano foi um ano de muitas mudanças ao longo do ano, e pronto, seria injusto pedir da vida e do tempo exatamente as mesmas coisas que nos anos passados. Passando agora para os livros, que li até agora 29 livros este ano. Não sei se vou conseguir ler mais um até o final deste ano, porque à data que estou a gravar faltam 9 dias para acabar o ano. Ainda daria tempo para eu ler mais um, não sei se vou ter tempo ou cabeça para isso, mas o primeiro livro que me impactou este ano, e é um dos meus favoritos deste ano e da vida, é este aqui, O Acontecimento de Annie Ernaux, que é um livro muito... Epá, a escrita dela, eu lembro-me, foi assim das coisas que me impactou mais, para além de obviamente o tema ser muito importante, que é sobre o aborto, o direito ao aborto, a necessidade do acesso ao aborto ser uma coisa fácil e legal e segura. Adorei mesmo. Eu lembro-me que li este livro quase todo numa viagem de carro do Algarve para Lisboa, aliás, de Lisboa para o Algarve, e lê-se num instante, porque como vêem é muito pequenino, mas não se deixem levar e impactar, influenciar pelo tamanho, porque livros pequenos também podem ser assim muito disruptivos e dramáticos na nossa vida, e foi o caso deste. Depois, totalmente diferente, tenho aqui o Como Escrever, do Miguel Esteves Cardoso, que eu li este verão, mais ou menos, antes de começar a escrever o meu livro, e foi... este livro está todo sublinhado, cheio de anotações e coisas do género, e sinto que mudou muito a forma como eu...
como eu vejo a escrita enquanto conceito, a importância que tem na minha vida ou as coisas que eu quero explorar, mas mudou muito a minha abordagem com a escrita, no processo mesmo. E eu sinto que pessoas que gostam de escrever e que de alguma forma sentem que isso faz sentido na vossa vida e que querem ou escrever livros ou argumentos ou enfim, é mesmo para mim um must-have e eu amei mesmo e fiquei com muita vontade de ler os livros de crónicas do Miguel Esteves Cardoso. Entretanto, comprei comecei a ler, mas não estava a sentir e parei, mas hei de voltar eventualmente porque o Miguel Esteves Cardoso tem uma cabeça muito interessante e eu quero explorar mais isso. Depois tem o livro Véspera, da Carla Madeira, que tem um dos meus livros favoritos da vida, que é o Tudo é Rio. O Véspera também é muito bom. A escrita da Carla é maravilhosa, tem aquela musicalidade que eu tanto gosto e tanto falo da escrita brasileira, e este livro é muito bom no decorrer todo, mas para mim o ponto forte deste livro é o conceito, esta questão e o título é perfeito para a história que ela quis contar, a forma como tudo o que acontece na nossa vida tem uma véspera, teve um dia, uma situação, uma decisão que fez com que a nossa vida se encaminhasse por certo sítio e não por outro. Um bocadinho relacionado com aquele conceito do efeito borboleta, mas ela explora muito isso, de onde é que vêm certas coisas, certos hábitos, certos traumas que... Quando começamos a olhar para trás, a andar para trás à procura da véspera de certa coisa e às tantas percebemos que vem tudo muito de trás dos nossos pais, dos nossos avós, da forma como toda a gente se relaciona umas com as outras e foi assim um livro muito enriquecedor nesse aspecto. Depois, não tenho aqui o livro físico porque emprestei uma amiga, mas O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumem, foi também uma das leituras mais bonitas deste ano. Fala muito sobre o conceito de pertença, de aceitação, de família, com aquela linguagem maravilhosa que só o Walter Ugumem consegue e que é tão especial para mim. Saiu o filme, eu não pus esse filme aqui, mas devia ter posto, nos piores filmes do ano. O Filho de Mil Homens, infelizmente está lá. Eu não fui com grandes expectativas, porque adaptar livros é sempre complicado, principalmente quando os livros são muito especiais para nós, e não sei, algo nos trailers que fui vendo me foi deixando de pé atrás. No entanto, conseguiu surpreender-me pelas piores razões e mais algumas. Eu tenho um Reels com a minha opinião sobre isso no meu Instagram ou no meu TikTok, portanto se estiverem interessados vão ver. Não é uma opinião consensual, eu sinto que a maior parte das pessoas está a gostar muito do filme e eu juro que não consigo perceber porquê, mas ainda bem para elas. Mas pronto, o livro é maravilhoso e se vocês não leram o livro, por favor não vejam o filme, porque eu acho que é um desperdício enorme vocês terem o primeiro contacto com esta história e com esta narrativa tão rica, tão bonita e tão tocante ser através do filme. Não é bom e provavelmente vai mudar muito a forma como vocês vão absorver a história e mesmo que leiam o livro depois, não vai ser a mesma coisa. Portanto, se têm interesse pela história, se têm interesse pelo livro, aliás, pelo filme, leiam o livro primeiro, por favor. Sigam o meu conselho de amiga e façam isso para vocês próprios e pelo autor, acima de tudo. Depois tenho a grande surpresa do ano, que foi Frankenstein, que eu só li por causa do filme Frankenstein, que saiu há relativamente pouco tempo, com o Jacob Elordi, do Guillermo del Toro, e como tinha o Jacob Elordi, eu sabia que queria ver o filme, mas tendo em conta que era baseado num livro, um clássico da literatura mundial, e também este livro é o favorito da minha melhor amiga, e eu sempre tive assim sempre que ela me dizia que este era provavelmente o livro favorito dela, eu ficava sempre, ok, que estranho, não estava à espera, não sei o quê. Então estas duas coisinhas uniram-se para que eu ganhasse vontade de ler o livro antes de ver o filme, e juro-vos, ainda bem que eu o fiz, porque eu não estava preparada para gostar deste livro da forma que eu gostei. Eu ainda estou na dúvida se este foi o livro do ano ou se foi o livro que eu vou falar a seguir. Este ano não foi um ano muito, ia dizer feliz, mas foi feliz. Eu li vários livros,
Não li nenhum livro que tenha sido assim um descalabro total, ou acho que só aconteceu isso num livro, mas foram poucos os que me impactaram e dos quais eu gostei mesmo ao longo do ano. E de repente, os últimos 2 livros do ano foram livros tipo life-changing, mesmo que entraram para o meu top de favoritos de sempre da minha vida, e este foi um deles. É um clássico, é o clássico menos clássico que eu já li, e isto, para mim, é um grande elogio. Uma das coisas que me afastam dos clássicos geralmente é a forma, literalmente, a forma como está escrita, as palavras e as frases usadas. Obviamente, ao longo do tempo e dos séculos, as pessoas expressam-se de formas diferentes. Eu adoro a literatura contemporânea, então para mim era sempre complicado lidar com livros mais antigos. Mas a escrita da Mary Shelley, não sei se nas outras obras é igual, mas neste livro especificamente é muito atual, muito simples, na melhor perspectiva possível. E depois a história toda, os temas que aborda, a obsessão pelo conhecimento, a ambição, a questão toda da criação e do dever que temos em relação às coisas que criamos, a forma como perdemos o controle das coisas que criamos a partir do momento em que elas são do mundo. Todas essas reflexões são mesmo maravilhosas, e eu amei tanto este livro que eu recomendo agora a toda a gente, e sinto que faz parte da minha personalidade agora. E para terminar o ano, tenho o livro Amor Estragado, de Ana Bárbara Pedrosa, que já estava na minha mira e na minha estante há algum tempo, que eu já fui ler com grandes certezas de que iria gostar, porque já me tinha sido recomendado por algumas grandes amigas que percebem minimamente os meus gostos literários, mas eu não estava à espera desta preciosidade. Este livro fala sobre violência doméstica, maioritariamente na perspectiva do agressor. E o trabalho que a Ana Bárbara Pedrosa conseguiu fazer aqui em contrabalançar uma escrita e um fluxo de pensamento realista para alguém como esta pessoa, com todos os pensamentos e crenças que tinha muito, muito problemáticas. Ao mesmo tempo, imagina, há muitos palavrões, porque era ele a falar e ele era uma pessoa assim, e que faz muito sentido tendo em conta a narrativa, a história, o contexto. Ao mesmo tempo que ele falava assim de uma forma muito brejeira quase, havia espaço para reflexões profundas e para pensamentos que vos deixavam a pensar, passa aqui a redundância, sem parecer forçado, sem parecer incoerente. E a escrita escorrega, assim, uma leitura super fácil de compreender, fácil de ler, ao mesmo tempo que não perde a poesia. Eu não vos sei explicar, eu não sei que raio de macumba é que ela fez aqui para conseguir chegar a estes pontos todos que parecem quase paradoxais, mas ela consegue. E eu quero agora, uma das coisas maravilhosas de ler novos autores e de gostar é porque de repente abre-se assim uma panóplia de livros por ler. Foi o primeiro que eu li da Ana Bárbara Pedrosa e estou desejosa de ler os outros, porque eu fiquei mesmo feliz e impactada com este livro, e recomendo muito que leiam também Amor Estragado. Passo agora para os piores, muito rápido. Annie Ernaux, O Jovem, é um livro assim muito pequenino que eu comprei porque estava em promoção na Feira do Livro. Honestamente, isto é uma espécie de diário sobre uma relação dela com um homem mais novo. Não é mau porque ela escreve bem, é muito pequeno, quase que não tem material suficiente para ser um livro, e não sei bem porque é que decidiram que seria um livro. A verdade é que não me impactou muito e não ficou muito na minha memória, não me lembro de quase nada. Depois tenho o Deriva, da Madalena Sá Fernandes, que tem 2 livros, sendo que o primeiro foi assim um mega sucesso, que é o Leme, que eu adoro, e é um livro muito, muito bom. Então eu fui para este segundo livro com alguma expectativa, sendo que não tem nada a ver, porque o primeiro é um romance autobiográfico, ou uma ficção autobiográfica, não sei bem como é que se chama, e este é uma compilação de crónicas. Ou seja, eu não sou a maior apreciadora de crónicas, estou a trabalhar nisso e estou melhor, mas uma das coisas
que eu acho que é muito importante nas crónicas ou nos cronistas é nós apreciarmos a forma de pensar daquela pessoa e os temas que ela escolhe abordar, até porque uma coisa está ligada com outra. E, por exemplo, um dos meus cronistas favoritos é o Bruno Nogueira. Eu tenho os 2 livros de crónicas dele e eu adoro-os. Aliás, o Dores Crónicas, que é o segundo livro de crónicas dele, é dos meus livros favoritos e eu chorei em várias crónicas desse livro. Ele tem uma forma de pensar e de falar, ou de escrever no caso, que comunica muito comigo. No caso da Madalena Sá Fernandes, é inegável o quão bem ela escreve. Ela tem muita graça, as crónicas dela têm sempre assim uma componente meio humorística muito presente. Agora, senti foi que na maior parte dos casos os temas que ela escolhia abordar e falar não me interessavam e por isso eu não adorei este livro. Depois tenho aqui a Canção Doce de Leila Slimani, que foi assim, não funcionou para mim. Eu consigo perceber que possa ser um bom livro, é um dos livros favoritos de uma das minhas melhores amigas, que vai odiar eu colocar este livro nos piores do ano, mas sinto que houve que ficou muito por explicar, muito por dizer neste livro, que o que foi dito muitas das vezes não sei dizer, não funcionou para mim. Eu achei um pouco aborrecido. Não me deu as conclusões que eu queria, nem tinha de dar, mas quando não dá as conclusões que uma pessoa quer ou acha que quer, tem que dar outra coisa qualquer, e eu sinto que nenhum dos buraquinhos que eu precisava que fossem preenchidos foi preenchido, portanto para mim foi um não. Depois tenho aquele que para mim foi o pior livro do ano, A Ressurreição de Maria, Cláudia Andrade, que é uma compilação de contos, e isso diz muito, porque eu não sou apreciadora de contos, de todo. Dizem que é preciso aprender a ler contos, e provavelmente da próxima vez que eu comprar um livro de contos, farei diferente, de ler um conto de cada vez e não ler o livro assim de uma assentada, mas independentemente do facto de ser uma compilação de contos, os contos em si, não sei, era tudo meio surrealista, parecia que não ia dar a lado nenhum, não sei, foi mesmo, não houve nada neste livro que para mim funcionasse, e lamento muito, e de certeza que a Cláudia Andrade há de ter outros livros que sejam melhores para mim. Um dia talvez dê uma chance. Depois tenho O Monte dos Vendavais, que eu tenho este livro aqui, que era da minha avózinha, aliás está aqui com muitas folhas dobradas cá em cima por ela, o que é uma coisa que eu aprecio muito. Embora eu não tenha lido este livro, eu ouvi, e foi a minha primeira e até agora a minha única experiência com audiolivros, porque a verdade é que eu não tinha muita curiosidade em ler este livro. Lá está, é um clássico, mais uma vez, eu tenho esta dificuldade com clássicos. O que me fez querer saber esta história foi o facto também de ter visto que ia sair um filme agora no início de 2026, ou no fim de já estamos no fim de 2025, portanto, eu acho que em Portugal estreia em fevereiro o filme, o remake, ou whatever, O Monte dos Vendavais, também com o Jacob Elordi. Vocês sabem, se tem o Jacob Elordi, eu vou ver. Então, lá está, como sabia que era também um grande clássico, um livro clássico, e sabia que era um dos livros favoritos da minha avó, eu decidi também ler, só que não me apetecia ler, então, como tinha recebido um voucher para gastar no Kobo, decidi aventurar-me no audiolivro, e ainda bem que o fiz, porque eu acho que se tivesse lido tinha sido mesmo difícil para mim. Então eu estava a ouvir aquela história como quem ouve um podcast. Não adorei a experiência de audiolivro, pelo menos não assim em ficção, dava-me muito constrangimento ouvir o narrador a fazer as vozes das várias personagens, a afinar a voz quando eram mulheres e a engrossar quando eram homens. Não adorei. E o filme e o livro em si, a história foi muito meh. Tipo, não foi mau, mas também não foi incrível. Enfim. E por fim, trago o Quando as Aves Voam para Sul, que foi um livro que eu li há relativamente pouco tempo, que em termos de temáticas tinha muito potencial para ser um livro que eu adoraria, mas sinto que falhou também em tudo. Fala sobre a velhice, um homem velho já a perder todas as faculdades físicas que tem, a facilidade que tem de se movimentar e a solidão e as coisas que já não pode fazer, mas sinto que isso é
pouco explorado, que se centram... e a premissa é muito a de que este homem tem um cão, mas como está a perder estas faculdades físicas, está a deixar a deixar de conseguir tomar conta do cão da forma que o cão mereceria, tipo passeios mais longos, sair mais vezes de casa e não sei o quê. Então o filho deste homem quer tirar-lhe o cão, que é assim meio que um amparo na vida deste homem idoso. E eu sinto que, sendo esta a premissa, deveria ter sido mais explorada o cão. O cão acabou por ser uma coisa muito acessória que de vez em quando surgia, mas eu sinto que a escritora falou mais vezes sobre as carretas que o homem dava todos os dias do que sobre o cão. E estava-me a incomodar, porque se há coisa no mundo que eu acho absolutamente nojenta, é as carretas e pessoas a escarrar, que são quase sempre homens. Então não sei, sinto que as temáticas estavam lá, mas que a exploração não foi bem conseguida. E pronto, como eu vos disse, foi assim um ano com poucos livros que me impactaram verdadeiramente, mas um final de ano muito forte com estes dois livros, O Amor Estragado e o Frankenstein, que honestamente fizeram o ano de leituras valer a pena. Eu quero manter esta minha meta, que já tenho há 2 anos, de ler 2 livros por mês. Eu acho que é assim um objetivo bastante realista, tendo em conta os meus interesses e o meu tempo. Eu teria tempo para ler muito mais se não gostasse de fazer outras coisas, de ver filmes, de jogar Sims, de estar com amigas, enfim. E sinto que 2 livros por mês é bastante equilibrado e saudável. Há anos em que consigo, há outros anos em que não consigo. Este ano consegui superar, o ano passado também, o ano anterior não consegui e está tudo bem. O que interessa é ler, é gostar do que estamos a ler coisas novas, coisas que nos desafiem e que nos façam ser mais... abrir a mente, abrir a cabeça, ser mais empáticos e estar atento às coisas realmente. Passando agora para as melhores séries deste ano. Eu não vi muitas séries, aliás, eu vi mais do que achei, na verdade, mas senti que não vi, eu senti que este ano não vi quase nada. O que é mentira, porque pondo agora aqui em lista, consigo perceber que não sou cega nem burra, que vi realmente várias coisas. Para mim a melhor série deste ano foi Normal People. O que foi surpreendente para mim, porque eu já li o livro há 2 anos, se não me engano, e eu odiei o livro. Mas uma das razões pelas quais eu não gostei do livro foi exatamente aquilo que eu sempre achei que resultaria em formato audiovisual, que é o facto de ser extremamente descritivo. E eu não tenho, geralmente, problemas com descrições. Aliás, eu adoro descrições, mas sinto que naquele livro não... foi talvez exagerado, ou as coisas que ela decidia descrever a mim não me fizeram sentido, e senti também que o livro foi assim um ciclo sem fim, das mesmas coisas a acontecerem com as mesmas pessoas em anos diferentes. E isso obviamente também acontece na série, porque pronto, a história é a mesma. Primeiro que tudo, os atores que eles escolheram para esta série, o Paul Mescal, que eu amo, e a Daisy Edgar Jones, que eu nunca tinha visto e fiquei absolutamente obcecada por ela. Eu amo o Paul Mescal, ele está perfeito nesta série, mas eu acho que ela ainda consegue estar melhor. Talvez porque a personagem dela tenha mais nuances, isso às vezes também tem impacto, mas esta série é mesmo bonita, mesmo boa, mesmo tocante, mesmo dolorosa. Vocês estão constantemente a torcer por aquelas 2 pessoas e a ficarem loucos pela falta de capacidade que eles têm de comunicar um com o outro. Mas é tão bem feito, com tanta delicadeza, tanta sensibilidade, que eu amei mesmo, juro-vos por tudo. Chorei, babei ranho e é mesmo uma série que vale a pena e para mim dá 10-0 ao livro, porque esta empatia que eu senti para com as personagens, esta ligação e de estar a torcer por eles na série, eu não senti no livro. Eu sinto que o livro descreve ou apresenta-nos estas personagens de uma forma muito mais fria e distante. Então eu lembro-me que no livro eu não queria saber de nenhum deles, eu estava meio a lixar para o que acontecia porque não me apeguei a eles, e na série acontece exatamente o oposto. Em segundo lugar, e a segunda melhor série do ano para mim, desculpem que eu saí aqui do meu guião, Machos Alfa. Eu nunca pensei que esta série pudesse estar no meu top. Isto foi uma série recomendada pelo Ricardo, porque ele já tinha visto, e é uma série espanhola,
espanhola, sobre 4 homens que se estão a tentar desconstruir o seu machismo. E é uma série de comédia, que é uma coisa que eu não costumo gostar, que eu só vi porque o Ricardo me recomendou várias vezes e porque eu à noite... Agora isso vai ter que mudar um bocadinho, mas ao longo deste tempo todo, à noite, era quando eu via coisas sozinha, sem o Ricardo. Então, isso partia do pressuposto que eram séries assim que ou o Ricardo não queria mesmo ver, ou coisas mais leves, normalmente com uma qualidade inferior, sei lá, guilty pleasures, ou coisas que eu tinha curiosidade para ver, porque toda a gente estava a ver, mas sabia que o Ricardo não queria. Pronto, coisas que eu via por mim. Então... Pronto, são raras as séries que eu vi nesse contexto que ficam no meu top de séries favoritas, por mais que estas 2 que eu tenha já a falar agora tenha sido nesses moldes. Mas Machos Alfa é muito bom, porque vocês riem-se muito, mas as personagens são muito boas, eu afeiçoei muito a eles. Quando acabei de ver a 3ª season, eu fiquei genuinamente triste por continuar a minha vida sem estas personagens. E sei que se não saiu, está quase a sair agora a 4ª temporada. Eu estou muito feliz e quero muito ver, porque eu tenho saudades deles. Eles são muito fofos, muito queridos, muito palermas, e fala sobre esta questão toda do machismo e das mulheres e dos homens com as mulheres, das mulheres com os homens, de uma forma muito inteligente. É uma série escrita por mulheres e isso nota-se. E tem muita graça, recomendo mesmo, está na Netflix. De seguida tenho a série Monsters, a última temporada do Ed Gein, não sei como é que se diz, que eu adorei. Eu sinto que das 3 temporadas foi a que as pessoas menos gostaram e eu adorei muito. Não sei se gostei mais do que a do Jeffrey Dahmer, mas está lá, taco a taco. Achei muito interessante, não é? Esta coisa dos assassinos em série tem sempre um fascínio qualquer atrelado, um fascínio pelo abismo, mas mais do que isso, tu como o ator principal está tipo absurdo de bom, mas toca muito e tocou muito a parte da doença mental que ele tinha, a esquizofrenia, da forma como isso impactava a vida dele e que fez com que ele fizesse o que fez. Ou seja, ele no fim, a conclusão que se chega é que ele é inocente, ou seja, ele fez as coisas que fez, mas ele é inocente porque ele era vítima da própria cabeça e da própria doença que tinha. Não desculpando, obviamente, porque as famílias daquelas pessoas perderam pessoas e as pessoas foram mortas, mas tem muitas nuances e é uma série muito cinzenta nesse aspecto e eu adoro coisas cinzentas que nos deixam confusas e a duvidar dos nossos princípios morais às vezes. Eu acho que esta série está impecavelmente bem feita, a fotografia é muito boa, é meio terror, portanto, se têm medo, vão com cautela, mas vale muito a pena. Depois vi a 2ª temporada de Rabo de Peixe, que é uma série que, não sendo genial, eu acho que é muito boa. Eu ri-me muito nesta 2ª temporada. Eu acho que a primeira temporada está melhor, mas a 2ª está mais engraçada. E no outro dia que eu acabei de ver esta série com o Ricardo, nós falámos um bocadinho sobre isso, que é, Portugal precisava de uma série assim. Portugal precisa de séries e de filmes e de arte no geral, cultura no geral, porque infelizmente temos muito poucas condições e muito poucos apoios para o fazer. Mas quando se faz, ou quando essas ideias são apoiadas por instituições, bolsas, whatever, é sempre coisas muito intelectuais, tipo filmes de época ou peças de teatro muito intelectuais, é a palavra certa. E eu sinto que Portugal precisava de algo assim mais mainstream, mais leve, mais puro entretenimento, e eu sinto que Rabo de Peixe faz isso na perfeição. Tem qualidade que chegue, não é genial, mas é bom, tem qualidade de a fotografia é o que é, fotografia Netflix e enfim, é o que é. Os atores são bons, não sei, eu sinto que funciona e que se calhar não é cool dizer que se gosta de Rabo de Peixe, mas Rabo de Peixe é uma ótima série no geral, e uma ótima série portuguesa que nós estávamos todos a precisar. Depois tenho a série Adolescência, que gostei muito também, não senti que... ou seja, senti que era genial no sentido em que o mundo estava a precisar de uma série assim, sobre este tema.
não sei, houve coisas que não adorei ou que teria feito de outra forma, ou seja, não me preencheu todas as medidas, mas acho que foi incrível, muito bem feita. O miúdo não é deste mundo, uma criança daquele tamanho, fazer o papel que fez da forma que fez, mas acima de tudo é a questão toda da pertinência que tem uma obra artística no contexto em que se está a inserir. Eu sinto que isso tem muito, muito peso. E por fim tenho Na Rota do Tráfico, que é uma série documental que eu ainda não acabei, estou a ver assim aos poucos, que é da Mariana Van Zeller, que eu conheci através do podcast do Pedro Teixeira da Mota, do HTM. Ela é uma jornalista de investigação. Tipo, ela é incrível, ela é portuguesa, mas vive nos Estados Unidos há 20 e tal anos, e esta série é uma série da National Geographic, em que em cada episódio ela não se infiltra, mas vai falar com as pessoas dentro do meio do mercado negro, de vários mercados negros. Há mercado negro, sei lá, de matar tigres ou de domesticar chimpanzés, falam sobre chulos, falam sobre várias drogas, e ela vai mesmo falar com os traficantes e depois com as pessoas que estão a fazer as drogas e com quem consome. É assim um trabalho de meses ou anos condensados em episódios de 40 minutos, super interessantes e que passam num instante, e que uma das coisas que eu mais adoro nesta série e que mais adoro na vida é ver coisas que eu sinto que me estão a aumentar a cultura geral. Eu adoro falar com pessoas que têm muita cultura geral, então obviamente eu quero ser uma dessas pessoas. Então esta série é perfeita porque agora de repente eu sei quais são os ingredientes para se fazer cocaína. Para que é que eu preciso saber isto? Para nada, mas é fixe saber. E é daquelas coisas que às vezes em momentos mortos de conversas vocês podem inserir e as pessoas ficam bem, uau, a sério, não sabia, que incrível. Então estou a gostar muito. Na Rota do Tráfico, recomendo muito. E piores? Na verdade eu tive alguma dificuldade em colocar aqui alguma, então pus só uma, por um único motivo. Mas primeiro vou dizer qual é que é, The Summer I Turned Pretty, que cumpriu completamente o seu propósito para mim, que era ver uma série assim, tipo leve e não necessariamente boa antes de dormir. Lá está. Eu pedi, e isto até acho que foi no meu grupo de transmissão no Instagram, e recomendaram-me esta série. E imaginem, spot on, a recomendação foi exatamente isto que eu pedi. É uma série leve, é uma série às vezes tolinha, é uma série fofinha, está tudo bem. Cheguei ao fim com as minhas questões, com as minhas opiniões. E foi a partir destas opiniões e de eu falar sobre isto com pessoas da minha vida que o caldo se entornou, porque eu percebi que, mais uma vez, e eu juro-vos, eu estou sempre a dizer isto, mas é mesmo verdade, eu juro que eu não faço um esforço para ter opiniões contrastantes com o resto das pessoas de propósito. Eu não quero ser essa pessoa que é do contra porque acha fixe ser do contra. Eu não acho fixe ser do contra. Eu acho fixe ter opiniões e saber argumentá-las. Eu não tenho culpa que em muitas situações eu tenha opiniões completamente divergentes daquilo que parece ser a opinião do mundo inteiro. Então, nesta série há muito a questão de Team Conrad e Team Jeremiah e não sei o quê, e há uma opinião mais consensual que eu sinto que 98% da população mundial tem, e calhou eu ser da outra. Pá, e em conversas com amigas tornou-se um tabu na minha relação com duas amigas minhas, porque nós começamos a falar, elas não conseguem ver o meu lado, eu não consigo ver o lado delas, às tantas estamos todas exaltadas a defender pessoas que não existem e a falar e a perder tempo com uma série que não é assim tão boa. Portanto, é uma série que eu não acho que seja má, à semelhança de Rabo de Peixe, é o que é, tem o seu papel de entretenimento e não sei o quê, mas dá-me triggers com estas minhas amigas e eu vejo as opiniões na internet e fico, como assim? Como é que eu sou única? Não, claro que não sou única, nunca ninguém é único, mas porquê é que ninguém está a ver as coisas do mesmo lado que eu? E sinto-me errada e pouco validada, e incomoda-me, e por isso é que pus aqui um dos piores. Entretanto, também, eu não pus aqui em nenhuma das listas, mas eu, ao longo deste ano, eu e o Ricardo estamos a tentar ver Mr. Robot, que a primeira temporada é bué da boa e vimos muito rápido, o ator é incrível, o tema, os episódios são muito bons, mas a segunda temporada perdeu-nos, muito, muito lenta,
não acontece propriamente nada. Eu já vi na net que a segunda temporada é assim meio consensual, de que muita gente não gosta, mas depois toda a gente diz que vale a pena passar pela segunda para poder chegar até ao fim. Então pronto, há muito tempo que não vemos, porque depois também ficámos sem tempo, o Ricardo tem um trabalho novo, nunca mais pegámos no Mr. Robot, portanto eu ainda não sei bem onde pô-la, porque se fosse pela primeira temporada estaria nas melhores do ano, se fosse pela segunda estaria nas piores. Portanto, olhem, é isso. Agora vou partilhar-vos aqui o meu top de podcasts favoritos. Não vou pôr piores, porque os piores eu não ouço, não é? Os podcasts que eu acho que são maus não ouço. O meu favorito este ano, eu acho que foi assim, a minha descoberta muito tardia, foi o Ouro sobre Azul, de Salomé, que eu já conhecia, que eu até já tinha participado num episódio e por alguma razão não me fez sentido naquela altura, isto há 3 ou 4 anos, começar a ouvir. Estava numa fase mais de podcasts de duplas ou de casais, não sei explicar, não me fez sentido. E de repente este ano houve um dia qualquer em que eu me lembrei do podcast da Salomé, fui ouvir e fui abraçada. E tenho sido abraçada desde então e sou abraçada todas as semanas em que a Salomé publica o podcast, e eu recomendo muito, porque num mundo rápido e frenético, um podcast como Ouro sobre Azul faz-nos muita falta a todos. E ela é incrível e é muito querida e é uma das amigas que eu tenho mais orgulho de ter conhecido este ano. Depois tenho o Isso Não Se Diz, do Bruno Nogueira, que é o que é, ele é maravilhoso, eu adoro o podcast, adoro a forma que ele pensa, concordo com quase tudo o que ele diz, tenho uma grande crush nele, portanto está dito. O HTM também, eu adoro o Pedro Teixeira da Mota já há muitos anos. Sou daquelas pessoas irritantes que diz que preferia o AskTM na altura em que era só áudio e quando era ele sozinho, embora eu gosto muito do projeto do HTM, depende muito dos convidados, mas eu gosto muito também do humor do Pedro Teixeira da Mota e da forma, às vezes, dele pensar. Outras vezes é tipo meio... mas gosto muito dele. Depois tenho o Plágio, que foi assim um podcast que eu comecei a ouvir meio por curiosidade mórbida, de achar que não ia ser para mim, parecia muito infantil, mas foi um podcast que se foi alterando ele próprio ao longo do tempo, e uma das coisas que eu mais gosto é que é muito leve. Obviamente vocês não aprendem propriamente nada a ouvir o Plágio, mas estão muito contentinhos a ouvir, deixa-me bem disposta, adoro ouvir enquanto estou a cozinhar e rio-me muito. E uma das coisas que eu mais gosto é a frescura que elas as duas têm, que isto é um podcast da Mariana Bossi e da Mafalda Creative, em dar opinião, em falar sobre as pessoas. Eu sinto que elas nunca descem do salto, mas trazem aquilo que já é muito raro na internet hoje em dia, que é ter opiniões e falar sobre elas sem pôr demasiados paninhos quentes. Há pessoas de quem elas gostam que fazem coisas parvas, porque todos fazemos coisas parvas, e que elas falam sem passar paninhos quentes. E a seguir, se calhar, essa mesma pessoa faz uma coisa super fixe e elas também falam. Então, eu adoro isso, porque eu sinto que o podcast delas resgata um bocadinho daquela sensação do início do YouTube, em que as pessoas davam as suas opiniões sem terem este medo constante de de virem haters e de serem cancelados. Depois tenho o Livre-te, que é um podcast que começou por ser em dupla e que atualmente é só uma pessoa, a Rita da Nova, que pronto, eu gosto muito de ouvi-la falar sobre livros e já se tornou também assim um sítio de conforto semanal. E por fim, o Ar Livre, do Salvador Martinha, que eu também ouço há muitos anos, e este, ao contrário do que acontecia, que antes ele também era quase sempre sozinho e agora é com convidados, eu acho que ele ganha com os convidados, por mais que eu sempre tenha gostado do Ar Livre. E para mim, podcasts são a melhor companhia, quando não se tem uma companhia a sério em carne e osso, não é? Eu ouço muitos e às vezes acho que devia ouvir menos, mas ao mesmo tempo eu sinto-me tão bem a ouvir estas pessoas, e há outros podcasts que eu ouço que não entraram nesta lista, que é do género, se sabe assim tão bem, não deve fazer assim tão mal. E eu sinto que estou constantemente nesse processo de
equilibrar a minha vida e eu não passo a vida a ouvir podcasts. Por exemplo, uma das coisas que eu sentia que estava em desequilíbrio na minha vida era o facto de eu ouvir muitos podcasts e não ouvir música nenhuma. E isso entristecia-me e sentia que havia um desequilíbrio, porque eu gosto e sempre adorei música. Eu sinto que este ano voltei a conseguir colocar a música na minha vida e na minha rotina. Continuo sim a ouvir mais podcasts do que ouço música, mas já está quase tac a tac, e isso deixa-me muito, muito feliz e orgulhosa. E já que estamos a falar em música, vou partilhar convosco assim os 5 artistas principais que eu mais ouvi este ano, sendo o primeiro Tim Bernardes, obviamente, depois Edmundo Inácio, que eu também adoro e estou muito contente porque há uns dias comprei bilhetes para um concerto dele cá em Lisboa. Rosalía foi assim mega surpresa, eu sei que foi toda uma cena e foi merecido. Eu ouvi o álbum dela enquanto estava a furar paredes cá em casa, meio naquela de curiosidade só por saber, para saber como é que estava, e foi muito mais do que eu esperei alguma vez, e adoro e ouvi muito. Slow J, que é uma constante há tipo 10 anos na minha vida, provavelmente é o Slow J e Billie Eilish, que são provavelmente os meus artistas mais recorrentes e constantes. Se eu tivesse que eliminar todos os artistas do mundo e só pudesse escolher 2, eu escolhi estes 2 para o resto da vida. Por fim, tenho aqui momentos, vou ser muito rápida porque eu sinto que este episódio já está a ficar muito longo, mas um dos meus momentos favoritos este ano foi obviamente comprar esta casa e vir para cá viver e estar a montar pecinha a pecinha com calma a casa pela qual eu sonhei durante muitos anos, mas especificamente durante 2 anos. Tem sido incrível e eu nem acredito que já passou um ano praticamente desde que eu cá estou. Pareceram literalmente 3 meses, nem estou a gozar. Outro dos pontos altos foi eu ter ido pela primeira vez a um concerto sozinha, e foi a um concerto da Milhanas, que é também uma das minhas artistas favoritas. Portanto, foi assim uma das provas que eu tive este ano de que consegui vencer a minha ansiedade social, que consegui por causa de terapia. E eu nunca pensei que isto acontecesse. De seguida tenho, obviamente, o facto de ter escrito o meu livro. Foi uma coisa pela qual eu sonhava há muito, muito tempo, e o processo foi tudo aquilo pelo que eu sonhei. Foi maravilhoso, foi perfeito, e tive mesmo a certeza de que é aquilo que eu quero fazer para a minha vida. Então estou muito orgulhosa do que escrevi, estou muito orgulhosa por todo o processo, e foi mesmo tipo dos pontos altos deste ano. Tenho aqui também o voltar com o podcast, que foi uma coisa que eu já estava a pensar há algum tempo e tenho adorado tudo isto. Pôr o aparelho dos dentes, eu sei que pode parecer tolo, mas era uma coisa que eu queria há muito tempo e estou super contente. Estou quase a acabar o tratamento. Na verdade já era para ter acabado, mas estamos aqui só a aperfeiçoar algumas coisinhas. O meu aniversário também foi assim um dia muito especial, não por ser meu aniversário, mas pelo dia que foi, pelas minhas amigas, pela forma como elas, o que elas fizeram. Não sei, eu senti-me muito amada e muito feliz nesse dia, e é assim dos meus dias favoritos dos últimos anos. E por fim tenho o concerto de Tim Bernardes, que já partilhei aqui convosco, portanto não vou aperfeiçoar, mas foi maravilhoso. Os piores momentos deste ano, eu acho que assim o tema fulcral deste ano foi a questão de amizades antigas que se fragilizaram ao ponto de não retorno, e foi muito difícil lidar com isso, e ainda está a ser difícil lidar com isto. Há dias e alturas em que eu acho que já está tudo arrumadinho e que já estou de bem com isso tudo, e de repente basta-me uma foto ou um vídeo das pessoas em questão e percebo que afinal não, e fico triste e fico em baixo. Enfim, é um tema provavelmente a explorar tanto aqui quanto na terapia, que está a ser explorado, mas foi assim das partes mais difíceis do meu ano, e daí o meu aniversário também ter sido tão impactante para mim, porque foi numa altura em que eu estava muito desesperançosa com a amizade, com pensamentos do género: ninguém gosta verdadeiramente de mim, eu vou acabar sozinha, e de repente tive aqui as minhas melhores amigas a
provar-me de que não, quem quer vem, e quem quer esforça-se, e quem quer tenta. E depois tive também o ponto mais baixo de sempre da minha autoestima, que sinto que já estou um pouco melhor com isso, mas também minou aqui um bocadinho certas partes deste ano. Na verdade, este ano foi assim um ano em que não aconteceu muita coisa para além do óbvio, que foi comprar esta casa, e isso foi maravilhoso. E imaginem, conseguindo fazer isso, eu não estava a pedir muito mais deste ano, porque conseguir vir para esta casa era tudo o que eu queria. Portanto, tudo o que veio a seguir tem sido lucro, mas foi um ano muito calmo, foi um ano de adaptações a rotinas, foi um ano de novidades, esta coisa toda, casa nova, mais para o fim deste ano, emprego novo. Mas foi assim um ano que veio assegurar que ter uma vida calma, uma vida lenta, uma vida sem grandes acontecimentos, é uma vida que eu gosto e que eu anseio. Claro que de vez em quando é bom sair da rotina e ter momentos que nos surpreendem, mas viver devagarinho, acho que é o certo para mim, e este ano foi muito disso. O que é que 2025 me ensinou, para terminar aqui este episódio? Ensinou-me que 30 anos passam num ápice. Fiz 30 anos este ano, ainda estou a tentar lidar um pouco com isso, sinto que já estou num bom lugar, mas acima de tudo veio-me trazer esta noção de que estes 30 anos passaram em 10, o que é assustador, tendo em conta que, se pensarmos bem, eu já estou a 1/3 da minha vida e eu não quero parar, eu não quero pensar sobre isso. Mas pronto, esta ideia de que o tempo passa mesmo depressa. Outra coisa que me ensinou foi que ter a minha casa é realmente tão bom quanto eu imaginei. Estou à marca de segundo cada dia aqui e sinto-me tão confortável e tão espelhada em tudo que me rodeia aqui nesta casa, que era algo que eu já queria há muito tempo, e estou muito feliz. Relacionado com aquilo que eu estava a falar ainda agora, quem quer estar comigo vai querer estar comigo, vai querer entender as minhas opiniões, vai querer interessar-se pela minha vida e pelo que eu tenho para contar, pelo que eu sinto. E quem não o faz, às vezes só se está a ocupar lugar, por mais que sejam pessoas de quem nós gostemos muito e que tenham um papel e um lugar muito grande na nossa vida. Isso é algo que eu ainda estou a tentar assimilar a 100%, mas que 2025 me vejo carrapachar em frente aos olhos. É possível deixar de ter ansiedade social, como eu vos disse. Tive vários episódios ao longo deste ano que me mostraram que é possível, porque em situações que antes eram completamente desconfortáveis, que me chegaram a dar ataques de ansiedade, a dificuldade que eu tinha até em sair de casa, hoje em dia eu não sinto 1% de tudo isso. E não me perguntem porquê. Eu sei a razão, que é o facto de ser seguida por uma psicóloga, mas eu não me lembro de nenhuma consulta, de nenhuma conversa específica que tenha sido um turning point nesta situação. É uma construção, e eu acho que é esta a magia da terapia. É vocês só falam e dão nomes às coisas, e às vezes as palavras e as frases mais simples da vossa ou do vosso psicólogo ajudam a longo prazo, a médio prazo, a arrumar a vossa vida. É mesmo incrível. E por último tenho: as noites não têm de ser a pior parte do dia. Isto foi algo que eu aprendi muito este ano, porque eu era aquela pessoa que, conforme o sol se começava a pôr, começava a ficar muito triste, muito deprimida com a ideia do fim de mais um dia, porque eu sempre me deitei muito cedo e nunca fiz grande coisa depois do jantar. E principalmente este ano eu consegui consolidar uma rotina em que, depois de adormecer o Duarte, eu faço outra coisa qualquer, seja essa coisa qualquer: ler um livro, jogar um jogo, ver uma série. Mas o facto de saber que vou ter, depois do Duarte adormecer, ali 2 horas, 3, dependendo da hora que ele adormece, para eu fazer o que me apetecer,
é uma bolha de oxigênio enorme, e às vezes durante o dia, quando estou mais atarefada, mais estressada ou mais triste, pensar que à noite vou ter esse momento ajuda-me muito a ficar melhor. E isto era uma coisa que eu ouvia muita gente falar, mas que nunca tinha sentido, e agora sinto, e foi assim uma mudança muito positiva na minha vida. Portanto, aconselho muito a quem tenha a mesma visão das noites que eu tinha, tentem incluir qualquer coisa que vocês gostem mesmo de fazer a essa hora, porque é uma hora em que está tudo calmo, está tudo calado, não há grande pressa, a não ser a hora de dormir, e é mesmo muito bom. Portanto, é isso. E pronto, não tenho mais nada a acrescentar nesta retrospectiva de 2025. Foi um ano calmo, sem ser esta mudança de casa e do escrever o meu livro. Eu sinto que não aconteceu quase nada na minha vida, mas foi um ano que eu estava mesmo a precisar, porque os últimos anos têm sido uma correria de mudanças de casa, e eu no turbilhão da maternidade, e tem acontecido muito caos, e este ano foi assim um cruzeiro, um passeio, e eu adorei isso, e desejo muito isso e projeto muito isso para os próximos anos também. Claro que há sempre coisas que eu quero que aconteçam, mas foi um ano bastante bonito, e eu sinto que é um ano do qual eu me vou lembrar com nostalgia. Espero que o vosso ano também tenha sido o mais positivo possível, que se não gostam de passagens de ano, tal como eu também não gosto, pensem que é só um dia e depois passou, e temos outros 365 pela frente para fazer coisas giras e conhecer pessoas e estar com as nossas pessoas. Quero deixar já aqui um aviso de que provavelmente na próxima semana eu não vou conseguir lançar nenhum episódio. Eu vou tentar mesmo, mas não sei se vou conseguir, porque esta coisa toda das férias, vou ter cá visitas em casa, e não quero estar a tirar tempo dessa pessoa que vai cá estar para estar a editar um episódio, e pronto, eu sinto que também com esta questão toda das festas, como eu vos disse, as pessoas não estão a ver tanta coisa, então provavelmente têm episódios em atraso, nem sequer vão sentir muito a minha falta, e pronto, é isso. Também fazer assim uma pausazinha de uma semana ao fim de 22 semanas, acho que não é dramático, espero que compreendam, e voltaremos em 2026 com, espero eu, muita força, muita alegria e, acima de tudo, muita saúde, que eu este ano só fiquei doente uma vez, e estou tão orgulhosa, porque se vocês me seguem há algum tempo sabem as passinhas do Algarve que eu passei, tipo, em 2022 e 2023, 2024 também um pouco, mas não tanto, mas 2022 e 2023 eu sinto que estive doente 2 anos, constantemente. Então este ano ter conseguido chegar a um ponto da minha vida, da minha saúde física e mental, que me permitiu estar saudável o ano todo, é tudo aquilo que eu quero para mim e para toda a gente, menos para pessoas más, tipo Trump e pessoas do género. Mas é isso, vou-me calar, já estou a falar há muito tempo. Entrem com o pé direito em 2026, desejo-vos tudo de bom, a felicidade, amor, oportunidades de trabalho que vocês precisem, filhotes se quiserem, cãezinhos, gatos, o que for, tudo o que gostarem. Espero que vos venha assim a modo tsunami em 2026. Um beijinho muito grande.